Boa noite, glória a Deus. Senhor Deus, e sobre todas as coisas, queremos que Tu, Senhor, agora possas vir levar cautivo a Tua obediência, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso coração, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, possa ser exposta, Senhor, e possa vir ao encontro da nossa necessidade, Senhor. Dá-me da Tua graça, Senhor, para que a Tua palavra possa ser, Senhor, ministrada, Senhor, e que a podamos receber, Senhor, com agrado, com satisfação, Senhor, sabendo, Senhor, que ela vai produzir fruto, Senhor, segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Gostaria de falar com vocês nesta noite de uma pequena reflexão que me veio à memória. E se é que podemos dar-lhe um título, eu punha uma nova geração, um vinho novo. E gostaria que me pudesse acompanhar no livro de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que diz o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Canaã de Galileia. A mãe de Jesus estava lá e Jesus e os seus discípulos também foram convidados. A certa altura da boda faltou vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: já não tem vinho. E Jesus respondeu: e que temos tu e eu a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ela então disse aos criados de mesa: façam tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 vasilhas de pedra, das que os judeus utilizavam para as suas cerimônias de purificação. Cada uma levava uns 100 litros de água. Jesus mandou aos criados: encham de água essas vasilhas. E eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes: tirem agora um pouco e levem ao mestre de cerimônias para ele provar. E eles assim fizeram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. Não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados é que estavam ao corrente do facto. Mandou então chamar o noivo e observou-lhe: é costume nas bodas servir primeiro o vinho melhor e só depois dos convidados terem bebido bem é que se serve o menos bom. Mas tu guardastes o melhor até agora. Deste modo, em Canaã da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais, assim manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Reportando a este momento, Jesus inicia o seu ministério. E, curiosamente, inicia o ministério de uma forma estratégica, onde é um convidado a um casamento em Canaã, ele e toda a sua comitiva, todos os seus discípulos, e aí transforma o vinho em água. E, curiosamente, diz a palavra de Deus que o vinho postreiro, o segundo vinho, tinha muito melhor qualidade do que o primeiro. E segundo vemos que normalmente faziam ao contrário. Portanto, mas Jesus, de uma forma divina, numa escassez, mostrou aí realmente que era necessário que houvesse um milagre, e aí começou o seu ministério. E houve uma necessidade de que realmente houvesse um milagre nessa festa, e aí o Senhor transformou a água em vinho. E diz que o segundo vinho foi eleito melhor que o primeiro. Eu não gostaria de falar nem no casamento, nem no início, nem naquele milagre, mas sim gostaria de falar, e foi isso que Deus pôs no meu coração, sobre o vinho novo. Sobre algo que realmente tem que marcar a vida daqueles que querem seguir ao Senhor. O vinho novo era melhor que o primeiro, diz a palavra do Senhor. O vinho novo representa o ministério de Jesus, o ministério da graça, do poder, o ministério do milagre, o ministério onde realmente nós podemos fazer coisas que impactam esta sociedade que tanto carece de sinais, porque cada vez mais
o homem, pela forma de vida que este mundo oferece, vive de costas voltadas para Deus. Cada vez mais é mais difícil que a palavra de Deus seja exposta e que as pessoas a aceitem. Sim, nós, graças a Deus, no país onde vivemos, não temos dificuldade em poder falar de Jesus. Não temos dificuldade em poder fazer campanhas evangelísticas. Mas temos sim a dificuldade de ver homens, mulheres que realmente tenham um coração disposto a aceitar a palavra do Senhor. Palavra é essa que realmente transforma. E esse vinho novo tem que ser uma característica de nós, daqueles que realmente querem ser sacerdotes. E o ser um sacerdote é pura e simplesmente nada mais nada menos do que ser um representante do divino, representante do Senhor. E eu gostaria que nós hoje pudéssemos ter essa sensibilidade de perceber que todos nós somos chamados a ser sacerdotes, a ser representantes de Deus, a ser realmente esse vinho que tem sabores. Esse vinho, eu não sou muito apreciador de vinho, porque realmente é uma bebida que até nem gosto, nunca gostei, mas o vinho é, por aquilo que ouço e por aquilo que leio, é uma bebida bastante, credibilizada. Há garrafas de vinho que têm um valor extremamente elevado. E muitas das vezes acontece que esse vinho é dado uma cotação bastante elevada. E que bom seria que tu e eu realmente fôssemos esse vinho novo da palavra de Deus, que realmente faz com que haja nas pessoas uma vontade de beber. Uma vontade de que realmente podamos expor a palavra de Deus, falar de Deus, falar dos milagres de Jesus e realmente que as pessoas possam abrir o seu coração e poder receber as boas novas da salvação. E a palavra de Deus ensina-nos, no primeiro livro de Samuel, fala de Eli e fala de Samuel. Eli era, ou foi, um sumo sacerdote e era também juiz. E, de certa maneira, foi quem criou Samuel. E podemos ver em Eli e em Samuel os dois tipos de vinho, os dois tipos de sacerdote. Realmente, Eli, um homem que era sumo sacerdote, que era aquele que estava, que representava o povo de Israel, habitava onde estava a arca de Deus, mas que pouco discernimento tinha. Curiosamente, Samuel é filho de uma promessa, porque Ana era uma mulher estéril. E diz que numa festa que normalmente se fazia, diz que Ana estava a orar intensamente, pedindo a Deus que lhe desse um filho. Porque ela era a segunda mulher e a primeira mulher do seu senhor poderia fecundar e podia dar filhos aos seus senhores, mas Ana era estéril. E Ana orava fervorosamente naquela festa para que Deus lhe desse um filho. E curiosamente Eli, quando via os movimentos dos lábios de Ana, o pouco discernimento que tinha aquele sumo sacerdote, entendeu que Ana não estaria a orar, mas sim estaria embriagada. E muitas das vezes, irmãos, aquilo que acontece no nosso meio é que o nosso sacerdócio, muitas das vezes, é um sacerdócio que tem falta de discernimento, falta de sabedoria. Eli era o sumo sacerdote e não conseguiu perceber que Ana estava a orar. Por outro lado, Eli permitiu que os seus filhos andassem de uma forma desordenada dentro do templo. Os seus filhos comiam, bebiam
inclusive eram dados a concupiscências da carne, andavam com rameiras, e ali tudo permitiu. E aí vemos que muitas das vezes caímos no erro de não sermos tão eloquentes no serviço a Deus. E eu gostaria que realmente nós pudéssemos perceber que é necessário realmente que sejamos vinho novo, que sejamos sal e luz. Eu gostaria de te ler uma passagem que é bastante conhecida, que está em Romanos 12, a partir do versículo 1, mas eu escolhi uma da tradução, a Bíblia, da paráfrase da Bíblia, a mensagem. Eu gostaria de ler o versículo 1 e o versículo 2, porque realmente esta tradução está muito bem feita e vem ao encontro daquilo que eu gostaria de te compartilhar esta noite. E é realmente o tu estares disposto a seres um vinho novo, porque o vinho novo é melhor que o vinho primeiro. E isso leva a que as pessoas possam realmente querer beber, querer realmente perceber que o quão bom é poder receber palavra de vida, poder aceitar a Jesus, poderes ter uma nova oportunidade naquele que é o Criador da vida. E a palavra de Deus diz em Romanos 12, eu vou ler esta versão, no versículo 1 e 2, diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e devolve em vocês uma verdadeira maturidade. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Deus quer realmente que tu te despojes de tudo aquilo que te está a impedir que tu possas ser um vinho novo, uma nova geração. Porque Deus necessita de que se levantem homens e mulheres que tenham essa disponibilidade de realmente se converterem num verdadeiro vinho novo, vinho esse que faz com que as pessoas estejam agradadas e que realmente possam ser transformadas. Porque é bom que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício para que as coisas realmente possam funcionar. Cada vez mais há um handicap muito grande no nosso meio de poder trazer as boas novas. Eli, voltando a falar de Eli, sinceramente não permitiu muitas coisas e curiosamente teve uma morte bastante dolorosa. Diz que caiu e partiu o pescoço, segundo as Escrituras, porque percebeu que os filisteus tinham invadido. E eu gostaria que nesta noite pudéssemos
realmente sair daqui com a vontade de querer ser uma nova geração. Uma geração de homens e mulheres que estão dispostos a servir a Deus, que estão dispostos realmente a fazer milagres, que estão dispostos realmente a ter um ministério de poderes, um ministério de ação, um ministério de valentia, porque assim diz a palavra de Deus, que Deus não nos deu um espírito de cobardia, senão deu-nos um espírito de poderes, de amor e de domínio, um espírito realmente que nós possamos ter sal para dar sabores, que podamos realmente ser luz aonde há trevas e aonde podamos realmente marcar a diferença. Ainda há pouco tempo eu falava aqui e dizia que não nos podemos permitir, porque Deus está-nos a desafiar, e não nos podemos permitir de pactuar com situações que este mundo cada vez mais as defende. Vivemos realmente tempos de bastante confusão, onde muitos dizem que o bom é mau e outros dizem que o mau é que é bom. E nós temos que ser uma igreja que tem que ter discernimento. Homens e mulheres que realmente tenham a convicção e a certeza de que a palavra de Deus tem que ser exposta, tem que ter autoridade e tem que ser cortante, penetrante e que possa realmente quebrantar os corações, porque a palavra de Deus tem esse poder. E se ela não produz esse efeito, é porque nós, os que estamos expostos para poder expô-la, para poder pregá-la, nos falta essa unção, nos falta esse vinho novo. E é tempo que realmente tu e eu podamos estar disponíveis a que Deus nos utilize como candeeiros, como lâmpadas, neste mundo onde realmente cada vez mais as pessoas vivem aterrorizadas, perdidas, dão crédito a miúdas de 17 anos, como que sendo praticamente deuses, só porque defendem algo que, ok, é importante, mas há coisas muito mais importantes, que é a vida humana. A vida que realmente vive cada vez mais perdida, as pessoas andam cada vez mais solitárias, cada vez mais é difícil haver famílias que realmente tenham o sentido de família. Isto parece que as modas estão a mudar. Os nossos filhos questionam-nos com coisas que às vezes ficamos um bocado sem jeito para poder-lhes explicar, porque aquilo que ouvem em casa é contradito na escola e eles passam muito tempo na escola. E então o Senhor realmente quer que tu e eu sejamos vinho novo, que diz que é melhor que o primeiro. Um ministério, um sacerdócio de poderes, um sacerdócio onde tu possas realmente fazer milagres, transformar vidas. É uma necessidade extrema que existe no nosso meio, porque as pessoas vão e muitas vezes vão pior do que quando vêm, porque falta realmente esse sabor, esse toque. E uma das coisas que devemos de pedir a Deus é que realmente Deus nos dê da sua graça e que nos dê da sua unção. A palavra de Deus diz-nos que Ele não escolheu pessoas muito cultas, nem muito doutoradas, nem muito estudiosas. Diz que Deus foi ao mais vil, ao mais menosprezado. Diz que escolhendo aqueles que talvez eram a mancha
a nódoa para poder humilhar os sábios. E nós temos que aceitar isso e temos que realmente agarrar-nos àquilo que a palavra de Deus nos traz, porque há muita gente que está faminta, há muita gente que está sedenta, e se não houver realmente nas nossas vidas esse tempero, e que as pessoas possam saber que quando se chegam ou quando estão perto de ti ou quando vão a ti, possam ficar saciadas, porque cada vez mais as pessoas têm necessidade de respostas. E nós temos que ser uma igreja que tem que ter resposta. Uma igreja que tem que ter saída, uma igreja que tem que ter solução. E a solução está na palavra de Deus. E temos que assimilar a palavra de Deus e temos que dar-la. Porque, na verdade, é para isto que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para fazermos grandes obras naturais, porque isto ficará, isto perecerá e isto cairá. O que realmente Deus nos chamou é para que realmente levemos almas aos seus pés, para que haja homens e mulheres que possam conhecer a Jesus. E isso não é necessário teres palavras muito eloquentes, é necessário sim que tenhas o poder do Espírito, que tenhas realmente esse vinho novo, esse vinho que provoca sede, que provoca realmente impacto. Curiosamente, a manifestação deste vinho não foi dada aos mais relevantes da festa. Quem viu realmente o milagre foram os servos, foram os criados, por alguma razão. Porque Deus também te escolheu a ti e a mim, que éramos o mais incómodo da sociedade. Aqueles que a sociedade não queria nem ver. Mas Deus nos capacitou, a uns mais, a outros menos, mas o importante é que cada dia Deus nos dê da sua graça. E Deus não nos está a falar somente para uns ou para outros. Deus diz que na sua casa há vários utensílios. Na sua vinha há várias árvores. Tem que haver de tudo na vinha do Senhor. E tanto é de honra um utensílio de madeira, como é de honra um utensílio de ouro. Tudo é honroso na casa do Senhor. E para isso nós temos que nos agarrar, mas nos agarrar de uma forma forte às boas novas que Deus nos traz por meio da sua palavra. Porque é aí que realmente vai valer a pena. Vai valer a pena o tempo que vais passar aqui. Vai valer a pena o tempo que realmente Deus te vai permitir que peregrines nesta terra. Porque não há nada melhor realmente do que poder levar as boas novas. O poder realmente dar uma palavra. Às vezes uma palavra vale mais que 1000 gestos. E uma palavra sazonada com o poder do Espírito, com a graça de Deus, vale muito mais que 1000 gestos, que mil situações naturais. Por isso, irmãos, nesta noite era aquilo que eu vos gostaria de ter deixado. Que realmente sejamos essa nova geração, essa geração de vinho novo que faz milagres, porque cada vez mais necessitamos de milagres no nosso meio. Amém?